bom poder ter esses momentos aqui na presença do Pai, estudando a palavra, fortalecendo em Deus. Eu sei que muitos vivem sem isso, mas isso só acrescenta, isso só abençoa a sua vida, isso só te edifica, isso só te fortalece. E todas as vezes que nós paramos para ouvir a palavra de Deus, paramos para ter esse contato especial com o Senhor, para termos essa graça de nos comunicarmos com Ele. Ele vem ao nosso encontro como um Pai bom, um Pai de amor, um Pai de graça, um Pai de amor. Ele vem, nos abraça, porque Ele nos ama com um amor singular, com um amor extraordinário. Você se sinta muito amado, muito querido, se sinta muito honrado de poder ter esse momento especial, de parar tudo na sua vida para ouvir a palavra de Deus e para deixar Deus falar com você. Sempre, nenhuma palavra volta vazia, nenhuma. Sempre Deus trata e Ele coloca uma palavra para falar ao teu coração, para comandar a tua alma, para comandar o teu espírito em direção a Ele. Então isso é precioso demais. E nós estamos estudando o livro de Neemias, vamos pegar nossas Bíblias, né? Nós estamos vendo como Neemias foi um homem esplêndido, um homem, uma liderança gloriosa, uma gestão maravilhosa. Que jeito que ele fez as coisas, como as estratégias que ele montou para alcançar, para restaurar ali Jerusalém, para restaurar os muros de Jerusalém. Coisas que demoraram 150 anos ali, ele reconstruiu aquilo em 52 dias, porque a mão do soberano, a mão do Senhor estava com ele. Então você pode estar com a sua vida toda arrebentada, a sua vida toda fragilizada, a tua vida, talvez tua esposa foi embora, teu marido foi embora, você está triste, está angustiado, mas aprenda com Neemias como restaurar as suas cadeias, como restaurar a sua casa, como restaurar a sua família, como restaurar, talvez você perdeu o seu emprego, e você está triste, está angustiado, não sabe o que fazer. Vamos aprender com Neemias como você pode montar estratégias para conseguir aquele emprego dos sonhos, para conseguir aquele trabalho dos sonhos, para você conseguir fazer o que você fazia até melhor, ir além do que você fazia. E é isso que nós vemos na história de Neemias. Vieram, nós vimos domingo passado aqui, que vieram alguns irmãos dele, e Neemias perguntou acerca dos judeus que restauraram os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. Neemias perguntou: como é que estão os nossos irmãos? Como é que estão os nossos patriotas? Como é que estão os nossos muros? Como é que estão? E ele recebeu uma resposta muito ruim, uma resposta que tudo estava muito depredado, os muros estavam depredados, as situações espiritual, emocional do povo estava demais abalada, o pecado tinha entrado firmemente ali, a idolatria, todas aquelas coisas tinham pego o povo todo ali. E olha o que eles responderam aqui, ó. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Então, ele fica sabendo que Jerusalém está um caos. Os muros de Jerusalém eram que guardavam a cidade, era que protegia das guerras, das coisas todas. E esse muro estava todo depredado. E o povo espiritualmente fraco também. E aqui, olha, quando eu vi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele foi uma pessoa que teve compaixão do seu povo. Ele teve compaixão ao ouvir aquelas necessidades todas ali, as coisas ruins que estavam acontecendo e como o povo estava necessitando de algo. Ele sentou e chorou. É lógico, gente, essa atitude, talvez ele ficou com medo também, né? O sentimento de choro, de tudo, foi um sentimento de medo também, porque isso é muito natural.
quando você escuta falar, olha, aquela família, aconteceu isso com eles, se acidentaram, foi isso que aconteceu. O primeiro sentimento da gente é sentir muita tristeza. Mas ele sentiu tristeza, medo, teve compaixão, mas não ficou só nisso. E isso é importantíssimo. Quando ficamos sabendo que algo acontece a alguém, algo acontece em uma família, algo está acontecendo, como acontecendo no Brasil também, nós precisamos nos colocar como intercessores. Às vezes você senta, vê as coisas acontecendo, você chora, você se angustia, você fica triste, você fica às vezes até com medo, o que vai ser, o que vai acontecer. Mas isso tudo tem que produzir um efeito produtivo em nós. Nós não podemos nos acomodar, nós temos o Senhor conosco, nós temos o Deus de Israel conosco, nós temos Yahvé conosco, nós temos o Deus glorioso conosco. Então nós não podemos nos amedrontar, nós não podemos ficar inertes, nós não podemos achar que simplesmente assim, então tá bom, não bateu na minha casa tá tudo bem, meus filhinhos estão bem, meus netinhos estão bem, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. Nós precisamos sentir a dor do que está sofrendo, do povo que está passando por dificuldade, das pessoas que estão lutando para vencer e não estão conseguindo. Então foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias teve compaixão daquele povo. E essa compaixão gerou algo glorioso dentro da vida de Neemias. Não foi simplesmente um choro, não foi simplesmente uma tristeza profunda. Não, aquilo lá se reverteu em eu preciso fazer algo. O Senhor está falando comigo, porque Deus fala, gente. Deus fala através da sua palavra, Deus fala através da oração, Deus fala através de um irmão que conversa com você, Deus fala através da Bíblia, Deus fala através do Espírito Santo dentro dos nossos corações. Deus fala. E Deus começou a falar com Neemias que ele seria levantado para a reconstrução dos muros. Mas era uma tarefa muito difícil, era uma tarefa muito além do que poderia esperar. Ele era copeiro do rei. Sendo copeiro, ele exercia uma autoridade, porque ele não era um simples copeiro. Ele era um copeiro que provava os vinhos antes do rei beber, porque ele poderia morrer também. O rei poderia morrer. Então, ele era um copeiro que tinha autoridade sobre todos ali. Ele tinha uma autoridade, ele tinha poder sobre as pessoas também. Ele não era um simples copeirinho que servia ao rei, mas ele fazia isso com muita dignidade. E ele era uma pessoa que exercia uma influência gloriosa sobre o rei, sobre a rainha, sobre todos ali. Ele era uma pessoa de credibilidade. Quando você tem credibilidade no que você faz, no seu trabalho, no que você exercita, é meio caminho andado para o teu sucesso. As pessoas precisam crer que você é uma pessoa sincera, que você é uma pessoa íntegra, que você é uma pessoa leal. Você já pensou a lealdade que ele tinha que ter? Eu vou tomar isso daqui porque pro rei, que era rei da Pérsia, o rei Artaxerxes II. Não era um rei judeu, era um rei diferente do dele, mas ele tinha que tomar o vinho para provar que nada iria acontecer ao rei Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, e ele fazia isso com lealdade, com fidelidade, ele fazia isso com amor, né? Então a gente percebe que quando as pessoas exercem um nível de lealdade, de integridade, de credibilidade, meio caminho andado na frente. Que as pessoas possam olhar para você e sentir credibilidade. Essa pessoa é de Deus, essa pessoa é sincera, essa pessoa é íntegra, essa pessoa tem bom testemunho. Isso tudo é quase 70% de caminho aberto para a gente. Aonde você chega, você é bem querido. Aonde você seja, você é bem visto. As portas se abrem para você, porque você exerce credibilidade. Pode ser lá no teu trabalho, a pessoa que te deu um emprego vê que você é real, você é sincero, você não rouba, você não pega o que é seu, você não sei o quê. Você vai sendo olhado com bons olhos. Como Neemias era olhado com olhos
assim, ótimos ali, porque ele percebia, todo mundo percebia a sinceridade, a integridade, a lealdade de Neemias. Isso, gente, é carro-chefe para todo mundo que quer crescer na vida, para todo mundo que quer ser abençoado, para todo mundo que quer ser honrado. É carro-chefe para as nossas vidas. E era carro-chefe para a vida de Neemias. Neemias tinha o carinho, o respeito de todos ali do reinado. E o que aconteceu? Quando Deus falou com ele, nós vimos isso daqui todo, a oração dele aqui, quando ele sentiu que o povo estava sofrido, que o povo estava sendo humilhado, ele falou, isso não é bom, eles são os meus irmãos, eu os amo, é minha família, é meu sangue, eu preciso voltar, mas como voltar se eu exerço toda essa importância dentro desse reino? Mas Deus começou a trabalhar na vida dele, e olha aqui, ele sentindo essa dor, né? E ele vai perante o rei. Depois de orar, depois de jejuar, diz a palavra do Senhor que ele vai diante do rei. Estamos no capítulo 2 de Neemias. Olha lá. No mês de Nisa, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir, 2:1, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Ele era uma pessoa sempre alegre, virtuosa, que servia com muito amor. Mas toda essa situação dele ver o povo dele sofrendo, o entristeceu. E aí ele foi com um semblante triste servir o rei. E vamos ver o que aconteceu. E por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. O rei também aqui, gente, teve a sensibilidade de sentir, de ver, né? A gente vê que era um homem também, assim, de Deus, né? Um homem agraciado. A hora que ele viu ali o semblante de Neemias, ele falou, esse não é o Neemias que eu conheço. O virtuoso, o alegre em servir, o que serve com tanto amor. Ele está triste, o coração, só pode ser do coração porque ele está abatido. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Ele contou, gente, isso é lindo, porque ele é muito verdadeiro no trabalho dele. Ele é muito sincero. E essa sinceridade é boa e é produtiva, né? O rei perguntou, ele falou, olha, como posso eu não estar triste se o meu povo está sofrido? E os muros foram derribados a fogo. Como não poderia eu estar triste? O rei me disse no versículo 4, o que você gostaria de pedir? Gente, isso daqui é tudo já um mover de Deus, né, Rotinha? Deus já estava preparando, né, Jussara, toda a situação, todo o contexto, porque ele estava orando, ele estava jejuando. Lembra que ele se sentiu triste, angustiado, e foi orar, e foi buscar, e foi jejuar? Deus já começou a preparar tudo, inclusive o coração do rei, para que pudesse estar perguntando, para que pudesse... Gente, olha a importância da oração. Olha a importância do jejum, né? Aqui, Neemias já está trabalhando, vamos dizer assim, com as estratégias corretas, com as estratégias certas, falando com quem tinha poder para mudar as coisas, falando com quem poderia abrir as portas para ele. Muitas vezes, a gente procura pessoas e procura pessoas erradas. A gente procura o subserviente, a gente procura quem trabalha com fulano, a gente procura, ao invés de procurar a pessoa correta, a pessoa certa. Eu lembro quando eu era novinha, às vezes eu ia no banco, e eu tinha uma amiga que sempre estava comigo, ela falava assim para mim, quando você for ao banco, você não procura esses atendentes, procura o gerente do banco. Procura o gerente, é com o gerente que você tem que falar. Eu lembro até o nome, Rosmeire, ela trabalhava em banco. E às vezes eu ia lá, precisava acertar alguma coisinha para o meu pai, tal.
E a gente vai nos atendentes, né? Ela fala, não, vai no gerente. É o gerente que pode te possibilitar a fazer as coisas e fazer de forma certa e correta, porque ele é o gerente do banco, ele é que fala sobre o banco. Foi um bom princípio, né? E aqui, ele não vai conversar ali com as pessoas, não. Ele foi conversar com o rei Artaxerxes, o rei da Pérsia. Ele foi lá e pá, olha, como eu vou ficar com um semblante feliz, sabendo que os meus irmãos estão sofrendo, os meus irmãos estão gemendo, os muros de Jerusalém foram todos destronados a fogo. Como poderia eu ter uma cara diferente dessa que estou te apresentando? Aí o rei já, sensivelmente, o que eu posso fazer para que você mude essa situação? E olha lá o que ele respondeu ao rei. Então, orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Gente, ele vai e não vai em nome dele. Ele não vai usando os trabalhos e a evidência da honra de Neemias. Ele vai evidenciando a honra do Deus soberano, do Deus poderoso. E é lindo isso, que toda vez que você estudando o livro de Neemias, toda vez que você estudar, você vai ver ele levando tudo a Deus. De forma alguma, a pastora Solange, ele tinha essa graça de falar, eu fiz isso, eu fui, eu papapá. Não. O Deus dos nossos pais, o Deus dos céus, o soberano da nossa vida, sempre é nessa segunda pessoa, né? Deus, sempre é Deus, sempre é Deus. Eu orei a Deus, eu falei com Deus, Deus me deu inteligência, Deus me deu. Neemias tinha essa grata satisfação e essa grata intenção de levantar e promover o nome de Deus. Isso nós precisamos ter. O Deus soberano me deu graça. O Deus soberano me abençoou. Eu fiz esse negócio, ganhei esse dinheiro. O Deus poderoso me deu sabedoria. E eu ganhei isso aqui por causa da graça e da unção de Deus. Não foi minha mentalidade, não foi a minha sabedoria, não fui o meu ego que ganhou isso. Foi o Deus soberano que agiu. Foi o Deus soberano que se manifestou. Foi o Deus soberano. Gente, de Deus não se tira a sua glória. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, certamente ele colherá. E se ele semear para ele, é a própria concupiscência dele. Então semeie para o Senhor. O Deus soberano me deu isso. O Deus soberano fez isso na minha vida. O Deus soberano abriu essas portas. O Deus soberano me abençoou. E Neemias tinha isso na alma, intrínseco mesmo dentro dele. Isso. O meu Deus é Deus soberano. É Deus que age. É Deus de poder. É Deus que se manifesta, é Deus que cura, é Deus que liberta, é Deus que faz e faz maravilhas. Isso é precioso demais, irmãos. Tudo que você tem, tudo que você faz, glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu tenho essa casa, mas essa casa não é minha. É o Deus soberano que me deu e está me dando a graça de eu viver nela. Eu tenho aquilo lá. Aquilo lá foi Deus que me deu e Ele está me deixando usufruir durante um período. Nós somos passageiros aqui. E Neemias tinha isso como algo muito verdadeiro, muito forte. E ele aqui, olha, no versículo 6, então o rei, se for do seu agrado, ele fala ali, se for do seu agrado, e seu servo puder contar com a sua benevolência. Olha, gente, que forma linda de se pedir algo a alguém, Às vezes a gente pede de uma maneira muito leviana, muito... você pode me dar. Você tem, você pode me dar. Não. Ele sabia que o rei podia tudo aqui, mas ele vai de uma forma sutil. Ele vai de uma forma linda. Olha aqui, se for do agrado do rei, no versículo 5. E se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Um jeito muito lindo de se pedir. Pediu com graça, pediu com amabilidade, com amor, com tudo aqui, Em humildade, muita humildade, disse tudo
muito humildade. Versículo 6. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Né? A rainha, com certeza, tinha um carinho muito grande. E já queria encurtar aqui, você vai, mas você volta. Né? Olha lá, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. Né? Olha, então eu preciso de um período de tanto tempo para eu poder reconstruir tudo isso. E aí o rei falou: você pode ir. A seguir, acrescentei, olha aqui as estratégias, gente. Ele foi além do pedido. Ok, já consegui ir. E se for do seu agrado, acrescentei, eu poderia levar cartas. Aqui mostra sabedoria, inteligência, porque a carta de um rei para o outro abriria mais rápido as portas. Ele precisava de muito material de construção, ele precisava de muita pedra, de muitas madeiras, de muito cimento, ele precisava de muito isso. E uma carta de um rei para o outro abriria grandes portas. Gente, aqui já começa assim a mostrar uma liderança o tempo todo, né? Mas aqui uma liderança maravilhosa. Então, já que você deixou eu ir, eu vou voltar no período tal. Então, se for do seu agrado, eu poderei levar cartas ao rei governador de Trans-Eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Ou seja, gente, aqui ele já foi bem além do que ele queria, mas o propósito era bom. Tudo estava sendo feito com lealdade, com humildade, com simplicidade e inteligência. Ele estava ali na frente daquele que poderia resolver o problema. Ele estava ali na frente daquele que poderia dar a carta. E isso é maravilhoso. Peça sabedoria quando você for falar com o rei. Peça graça quando você for falar com o rei, para que você possa desfrutar desse tempo glorioso. E olha aqui o que aconteceu. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. Coisa linda. O rei atendeu. Olha aí, se você está me pedindo isso, eu vou conceder para você. Eu vou fazer as cartas, você pode ir, eu vou, né? Ou seja, ele conseguiu fazer com que essas estratégias todas fossem ali feitas de forma produtiva para ele ter êxito na sua empreitada, né? De uma forma muito inteligente, de uma forma muito gloriosa. E olha lá, com isso, fui ao governador. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Aconselhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o honorita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Olha aqui, gente, sempre quando você está no caminho certo, fazendo as coisas certas, né? Vão aparecer o Sambalate e o Tobias, para dizer que você não vai conseguir, dizer, olha, você está trilhando esse caminho todo, mas você não vai ter êxito nisso, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, os muros são muito largos. E esses muros de Jerusalém, gente, cabia 2 carruagens em cima, os muros eram muito espessos, muito largos, era quase 2,5 mais 2,5, era muito grande os muros. E para reconstruir isso tudo, precisaria de muito trabalho, habilidade e talvez até anos. Mas Neemias tinha com ele: o Deus dos meus pais, o Deus de Israel está comigo. Amém.
E Ele me aperfeiçoa, e Ele me abençoa, e Ele me ajuda. E não vão ser os meus braços que vão ter êxito. Não vai ser as cartas simplesmente desses governadores que vão ter êxito. Vai ser o Deus poderoso que agirá. E isso é glorioso, gente. E quando você está numa missão linda dessa, gloriosa dessa, olha o intuito dele, socorrer os irmãos da parentela dele, socorrer onde os pais estavam mortos, socorrer a cidade. Olha que intuito glorioso, olha que intensidade. Eu vou lá e vou reconstruir os muros de Jerusalém. Olha que poder glorioso estava sobre Neemias, que unção gloriosa, né? E ele sabia que a assistência de Deus seria verdadeira. Mas aí levanta 2 cabras para dizer: você não consegue. Você está pensando o quê? Você está pensando que você tem força? Você está pensando que você vai conseguir? E é sempre assim, gente. Quando a gente está diante de uma batalha, orando, clamando, vai aparecer gente desanimando. Você não vai ter êxito nisso, você não vai conseguir. Você está pensando que você é quem? Você está pensando que você pode? Você está pensando que você consegue? Você está pensando o quê? Aí ele pega aquelas coisas bem sutis, né? Teu pai não conseguiu, tua mãe não conseguiu, você vai continuar pobre por causa disso, por causa daquilo. E Satanás é astuto para desanimar. E esse Sambalate e Tobias aqui se levantaram para desanimar. Olha lá, o oficial amonita ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. E olha aqui, o que sucedeu aqui, ó. Cheguei a Jerusalém, versículo 11. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias que permaneci ali, saí de noite com algum dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que Deus me havia dito, posto em meu coração que eu fizeste por Jerusalém. Ele fechou a sua boca, ele ficou em segredo, porque não é tudo que você tem que contar para os outros, não é tudo que você tem que falar para os outros. Satanás tem ouvidos e ele ouve sim, vai mandar Sambalate e Tobias te desanimar. Então ele ficou quietinho, não contou nem para os amigos que Deus estava falando ao coração dele que ele iria resgatar lá, ele iria fazer isso. Ele já tinha a aprovação do rei, ele já tinha as cartas em suas mãos, toda a estratégia estava montada. E ele ficou calado. É importante isso, gente, porque às vezes você conta coisas para as pessoas que não querem teu bem, e essas pessoas vão na frente e fecham teu caminho, vão na frente, passam um WhatsApp, passam um WhatsApp, dizendo: olha, fulano vai te procurar, mas é assim, viu? Pá. E hoje está tão fácil ter essas conexões, né? Então são conexões negativas. Ele não contou para ninguém. Olha aqui, ó. Eu não havia contado a ninguém o que Deus me havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Mas não levava nenhum outro animal, além daquele em que eu estava montado. Foi praticamente sozinho. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta de esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Olha, gente, ele foi sondar o ambiente, ele foi trabalhar ali para que Deus, né, ele reconhecendo tudo ali antes, Deus podia dar sabedoria a ele. É que nem um engenheiro, né? O engenheiro pega um serviço, o primeiro que ele faz? Ele coloca ali todos os seus projetos, o projeto da casa, o projeto da mansão, o projeto que ele vai construir, e fica estudando o projeto. Não, eu posso começar por aqui, eu posso fazer isso, eu posso comprar isso, eu posso alinhar isso. Isso é precioso demais, né? Você vê todas as estratégias que você pode, porque você quer alcançar êxito. E ele saiu de manhã, só ele, o cavalo dele e alguns amigos, e foi passando, e foi olhando tudo, e foi vendo tudo, para ver como eles iriam agir. Olha lá, versículo 14. Fui até a porta da fonte do tanque do rei. Ali meu animal não conseguiu passar. Por ali subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada
aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Que coisa linda, gente. Parece que quando a pessoa é convicta que Deus está mandando fazer algo, ela não tem que ficar proliferando isso para esse, para aquele outro. Ela não tem que ficar, né? Ela já sabia no íntimo o que Deus ia fazer, o que Deus ia dar. Então, mais do que nunca ela sabia que Deus ia dar vitória. E ela não precisava ficar contando para ninguém. Isso é uma estratégia maravilhosa, gente. Quando você tem algo ao seu coração, vai em cima, vai quente. Não fica manifestando todos os teus ensinamentos para esse, para aquele, que pode ser que alguém pode barrar isso, né? Então eu lhe disse, depois aqui, não tinha contado para ninguém. Versículo 17. Então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Foi uma estratégia que ele viu, gente, para motivar o povo. Olha aqui, vocês estão vendo? Olhem aqui como ele já tinha tido aquele sentimento de compaixão. Ele sabia que as pessoas que estavam com ele também iriam ter sentimento de compaixão, porque se sentiriam também como ele. E ele se sentindo, primeiramente, assim, ele ia influenciar os outros, motivar os outros. Isso é uma estratégia linda, gente. Que você passe pela dor primeiro, para depois você falar, olha, eu já passei por isso. Então eu posso dizer para vocês que se fizermos assim, poderá dar certo. Eu sofri com isso. E ele tinha sofrido, ele tinha chorado, tinha se lamentado, tinha se angustiado demais, teve medo até. Mas a gente vê aqui que ele leva o pessoal lá para sentir a emoção que ele já tinha sentido. E para Deus dar a graça dele a ampliar o povo, ampliar as pessoas que com ele iam trabalhar. Ninguém faz nada sozinho. Todos nós precisamos de pessoas para estar conosco. E nada melhor do que essas pessoas sentirem a dor do peso ali do problema, da dificuldade que ele passou. E olha lá, também lhes contei, versículo 18, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo. E o que o rei me tinha dito. Ou seja, ele reuniu o povo e falou, olha, Deus me deu essa visão, Deus está falando isso comigo. E o rei já abriu a porta, nos deu isso, me deu assim, portas abertas para eu voltar, ainda me enviou as cartas que nós precisávamos para construir madeira, para conseguir isso, aquilo outro, né? E eles responderam, olha aqui a resposta, quando viram aquela motivação toda de Neemias, quando viram Neemias ali empenhado, Neemias ali querendo fazer, Neemias ali querendo construir, Neemias ali levantando o reino, Neemias ali cheio da autoridade de Deus, falando, Deus nos permitiu fazer dessa forma, e Deus está falando comigo desse jeito. Aí imediatamente o povo que estava com ele se sentiu motivado. E olha o que eles falaram aqui. Eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. Olha que coisa gloriosa. Ou seja, todos aqueles que estavam ali com eles falaram, sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram, presta atenção aqui, e se encheram de coragem. Coragem, risquem essa palavra coragem, porque coragem é a palavrinha-chave para você ter êxito nas coisas. Eu vou diante do Senhor em coragem. Eu vou fazer isso em coragem. Essa empresa vai se levantar em nome de Jesus, que eu estou com coragem. Você lembra quando o Senhor falou com Josué? Josué estava mal, tinha perdido Moisés, que era um grande líder. Um líder glorioso, abençoado. Ali durante 40 e poucos anos, Josué foi capitão do exército de Moisés. De repente Moisés morre. E Josué se sente desfacelado, triste, angustiado, magoado.
E o Senhor aparece a Josué e fala: Josué, levanta-te, tem bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não pasme nem te espante, eu sou teu Deus, eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, onde estiveres estarei eu. Aquela coisa toda encorajadora, fortalecedora, e Josué se levantou de uma forma extraordinária, e Deus deu vitória ao povo de Deus através da vida de Josué. E aqui nós vimos que é a mesma situação que Neemias, enchendo aqueles homens de fé. O Senhor falou comigo, Deus está conosco, e nós vamos reerguer os muros e vamos reconstruí-los. Gente, coragem é algo que você precisa para a sua vida toda. Levante-se com coragem. Creia no Deus que você serve. Em todas as coisas, Neemias aqui dizia: o Deus soberano está conosco. O Deus é o Senhor que nos abençoa, que sustenta as nossas mãos. É o Deus que nos dá sabedoria. O Deus sempre colocando o nome do Senhor em primeiro lugar. E aqui, olha, todos se encheram de coragem. Glória a Deus, nós vamos reconstruir esse muro. Ué, mas foram 150 anos para construí-lo. Quanto tempo nós vamos? Não tem problema, nós estamos cheios de coragem. Neemias conseguiu passar essa motivação toda para os liderados dele. Conseguiu passar tudo isso. E hoje o Senhor procura homens e mulheres motivados para passar essa coragem toda. Nós vamos conseguir almas, nós vamos fazer o reino de Deus forte, nós vamos invadir as correntes do inferno e vamos tirar vidas de lá e trazer para os céus e trazer para a glória de Deus. Nós vamos trabalhar, nós vamos mais do que nunca. O exército do Senhor precisa de pessoas cheias de fé para invadir o inferno, as obras malignas, e destruí-las em nome do Senhor. E trazer à evidência as coisas boas. E aqui, olha, gente, coragem para a realização desse bom projeto. Aleluia! Olha que já fala até de projeto. Era um projeto glorioso, né? Como é bom sempre a gente trabalhar com excelentes projetos na vida da gente, né? Eu vou conseguir levar essa palavra para aquelas vidas, eu vou conseguir ganhar isso, eu vou conseguir fazer com que o meu país se mantenha assim, eu vou conseguir fazer com que as coisas fluam dessa forma. É Deus agindo, né? E olha o que aconteceu aqui. Quando, porém, Sambalate o Eronita, Tobias o oficial amonita e Gesem o árabe souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei. É sempre assim. Quando você tem uma motivação correta de fazer as coisas certas, sempre o inimigo vai levantar que você está com falso testemunho, que você está fazendo coisa fraudulenta, que você está se rebelando contra o rei. Contra o rei, que ele estava abandonando o rei da Pérsia. Sabe aquele negócio de sempre achar com tudo alguém que está fazendo coisa errada para alinhar a situação de forma negativa? Sambalate e Tobias eram desses. Temos que pedir para Sambalate e Tobias sumir da nossa vida. O Deus de Israel é o Deus que nos abençoa, que nos fortalece. E se levantarem, vão se levantar para cair. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Essa força vem de Deus, essa força vem do Senhor. Então é Ele que nos dá a graça e o dom de adquirirmos bênçãos, riquezas e prosperidade. Neemias estava muito forte nessa situação, mas sempre vai levanta-se questionadores, pessoas achando que você não vai conseguir, que você não vai ter êxito. Isso é inerente, e isso é o inimigo, é astuto, e ele quer se levantar contra os servos de Deus. Aleluia. Porque aqui era uma guerra espiritual, era uma luta espiritual. Ali os israelitas iriam ter novamente o seu muro construído. O diabo ia cair por terra de novo. E diante de um êxito glorioso desse que Neemias se propôs, Neemias se coloca, o diabo iria ser muito envergonhado. E foi, gente. Semana que vem a gente vai ver aqui os queixumes todos
de Tobias e Sanbalate, querendo desfazer os propósitos de Deus ali, mas como Neemias foi firme, como Neemias foi fiel, como Neemias foi produtivo, foi um homem que acelerou muito a questão de tudo ali. Esses 150 anos foram refeitos e reconstruídos em 52 dias. 52 dias ele restaurará o muro de Jerusalém. O que isso quer dizer para mim e para você? Que a nossa situação, a nossa vida pode estar em flagelos, em fracassos. Talvez você teve o seu casamento destruído, você teve problemas familiares, talvez no Brasil agora, por causa dos juros e tudo mais, você não está tendo êxito em muita coisa, talvez você está falido, talvez você está aí perdido, talvez você está perdido pela droga, pelo vício, pelo homossexualismo, pelo lesbianismo, seja o que for, Jesus pode reconstruir sua vida. Em 52 dias, tudo que foi feito em 150 anos, com a ação, com o poder, com a majestade, com a soberania de Deus, em 52 dias, Neemias e o seu exército teve os muros reconstruídos. Deixa Deus reconstruir sua vida. Deixa Deus reconstruir os seus muros. Deixa Deus trabalhar para que essa graça de você ter a sua vida protegida, onde o inimigo não adentre, onde Sanbalate e Tobias também não adentre, seja real. Não dê legalidade a eles mais. Fecha a boca do inimigo, fecha a boca do diabo. Se você bebia, não beba mais. Se você usava cachaça, não use mais cachaça. Se você usava drogas, pare com droga, pare com cocaína, com todas essas maconha, para com tudo isso. Se você roubava, achando que você ia conseguir êxito, pare de roubar. Pare hoje. O Senhor vai reconstruir os muros da sua casa, os muros da sua família, os muros da sua vida física. Se você está enfermo, doente, Jesus é o Senhor que te sara, é o Senhor que te cura. Ele vai reconstruir a sua vida para que não entre mais o inimigo, para que Sanbalate, Tobias não tenham mais lugar para mexer em nada, nem no seu esposo, nem na sua esposa, nem no seu filho, colocando maus pensamentos. Nada disso vai acontecer. Deixa esse Deus soberano, poderoso. Coloque Deus sempre em primeiro lugar. O meu Deus é o Deus que me sustenta. O meu Deus é o Deus que me favorece. O meu Deus é o Deus de Israel. O meu Deus é o poderoso que vive e reina. E você vai ver a mão do Senhor agir de uma forma sobrenatural na sua vida, no seu coração. Amém? Vamos nos colocar em pé, queridos. Glória a Jesus. Obrigado, Senhor, pelo poder da Tua palavra em nós, Senhor. Oh, Pai, seja os muros da nossa casa, da nossa família. O Teu Espírito de Deus venha, Pai. E faça-nos, Senhor, guardados e protegidos em Ti, Pai. Onde o inimigo não tenha poder mais para dominar, onde o inimigo não tenha poder mais para adentrar, onde o diabo não tenha poder mais, Senhor, de vir fazer as suas badernas em nós, Pai. Nos ajude nisso, Senhor, nos auxilie nisso, Senhor. Obrigado pela ação do Teu Espírito, Senhor, agindo em cada lar que nos assiste, agindo em cada família que nos assiste, agindo na vida dos irmãos que estão aqui conosco, Pai. E a todos que estão ouvindo a Tua palavra, que sejam curados, abençoados, restaurados em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Eu quero convidar você, 52 dias de oração e de jejum para a restauração da sua casa, para a restauração da sua família, para a restauração dos seus filhos. Ele é o Senhor que tudo pode fazer, que tudo pode agir em sua vida e em seu coração. Amém? Verdade, glória a Deus, glória a Jesus. Olha aí, gente, depois de uma palavra abençoada, né? Nada melhor do que a gente cear. E o Senhor nos convida, Ele diz que quem bebe do seu corpo, do seu sangue, é aquele que tem parte com Ele. E nós vamos participar disso com muito amor. Olha lá, Evangelho de São João, capítulo 6. O Senhor fala
essa palavra tão linda: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então,